aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado diácono Cezinho, meus irmãos e minhas irmãs, também você que nesta noite nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia, hoje, com profunda alegria, nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Em um único dia, nós voltamos o nosso olhar para o céu e contemplamos a multidão de homens e mulheres
crianças, jovens, adultos, idosos, que acolheram com profunda generosidade este grande apelo, este grande convite que Jesus nos faz. Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E assim trilharam um caminho de felicidade, das bem-aventuranças e chegaram à meta definitiva, a casa de Deus, o nosso Pai. E lá estão como ressuscitados diante do Cordeiro, que é Jesus, o vitorioso, e assim intercedem constantemente junto a Deus, junto a Jesus, por nós, por nossas famílias, por nossas lutas diárias, para que nós também possamos alcançar esta grande meta que é o céu. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra que nós acabamos de escutar neste dia, nos propõe uma compreensão sobre a realidade do céu e da terra nesta dinâmica da santidade. E, portanto, a primeira leitura que hoje nós escutamos do livro do Apocalipse de São João nos faz voltar o olhar para o céu. E o que lá João viu e nos convida também a ver e a perceber mediante o olhar da nossa fé. Ele viu o Cordeiro de pé, é o símbolo do Cristo ressuscitado, o vivente, o vencedor da morte, aquele que vive para sempre. Mas no céu não está apenas Deus. Deus quis que todos aqueles que foram adotados como filhos e filhas, Deus quis que aqueles que foram criados por amor, lá também pudessem estar. E João viu uma multidão incontável de homens e mulheres que de pé estão diante do Cordeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não conseguimos falar muita coisa do céu, porque nós não vimos o céu. Nós temos ideias abstratas do que é a realidade celeste. E por mais que nós usemos palavras profundas, ou mesmo conceitos teológicos, ainda serão muito pobres para definir o que é o céu. O que é este lugar que Deus preparou para aqueles que Ele ama, o que é este lugar que Deus preparou para nós. Mas, iluminados pela primeira leitura, nós podemos então dizer que o céu é este lugar onde o ser humano pode viver muito perto de Deus, onde o ser humano pode contemplar o esplendor da sua face, onde o ser humano pode experimentar toda a plenitude do amor de Deus que inunda o seu ser. Um coração que ama a Deus, um coração que busca a Deus no céu, experimenta então este amor, o do homem e o de Deus, que se tornam um só e mesmo amor. Isto, meus irmãos e minhas irmãs, nós então podemos dizer que é o céu, ou aquilo que eu consigo imaginar do céu, esta realidade que Deus preparou para nós. E assim o autor sagrado nos faz compreender que a meta da nossa vida é para encaminhar a nossa história para este lugar da plena comunhão com Deus. Quando nós olhamos para o céu e nós contemplamos esta multidão incontável, nós então reconhecemos que lá estão os santos e santas,
aqueles que fizeram a vontade de Deus. Lá, portanto, estão os nossos amigos, porque os santos são nossos amigos no céu. Nós temos o hábito, o costume de construir belas amizades na terra. E como nós gostamos de cultivar estas amizades, porque elas são importantes ao nosso coração. Uma amizade verdadeira, nós podemos dizer, é como um porto seguro. É amparo no momento da dificuldade, da solidão. É também partilha de alegria e de felicidade no contentamento. Mas nós não devemos ter amigos apenas na terra. Precisamos buscar os amigos do céu. E nós construímos amizade com os santos quando nós nos interessamos por eles. Quando nós buscamos conhecer a vida, a história daqueles que de um modo tão singular foram capazes de fazer a vontade de Deus e nos mostrar, pelo testemunho de suas vidas, um aspecto ou uma dimensão do rosto, da vida e da ação de Jesus. Quando nós conhecemos a vida de um santo, nós temos a vontade de nos tornar íntimos dele. E assim, nós vamos estreitando os nossos laços na confiança, na súplica, nos pedidos, nos diálogos, nos desabafos. E assim, nós vamos entregando a nossa vida nesta atitude de confiança, pedindo que eles possam interceder por nós, junto a Jesus, junto a Deus, nosso Pai. E como é bom ter amigos no céu. Se nós tivéssemos, se nós construíssemos mais amizade no céu, eu tenho certeza que nós seríamos muito mais felizes e nos sentiríamos muito mais amparados. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura que nós escutamos, também do apóstolo e evangelista São João, em sua primeira carta, ele vai nos falar uma realidade importante que mostra que nós estamos na terra a caminho do céu. E na terra, o que nós somos? Eu penso que esta pergunta deve brotar em nossos corações quando nós pensamos no céu, pensamos nos santos que hoje nós celebramos. O que nós somos na terra? São João responde: nós somos filhos de Deus. E Jesus, ele é filho de Deus por natureza, e nós somos filhos de Deus pela graça, por causa do seu amor, que é abundante, que é perene para conosco. Mas não é suficiente saber que nós somos filhos, e porque somos filhos, temos como herança o céu, que é o lugar de Deus partilhado com aqueles que Ele ama. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que se torna filho, aquele que se sente filho, aquele que é filho, deve buscar ter uma atitude de vida que possa corresponder com esta dignidade com a qual nós fomos marcados de filhos e filhas de Deus. E aqui nós não precisamos pensar que a nossa vida precisa ser o mais eticamente perfeita possível ou moralmente perfeita possível, mas nós precisamos compreender que nesta dinâmica da santidade nós precisamos combater o mal, combater o egoísmo, combater as nossas vontades, para que em nós possa prevalecer a vontade de Deus, nosso Pai.
E se porventura nós cairmos neste caminho, não tenhamos medo de nos levantar, porque Deus, em sua misericórdia, reergue a nossa vida e nos sustenta em seu amor. Se nós cairmos, não tenhamos medo de Deus, nosso Pai, porque Ele nos ama e no seu amor Ele nos convida para este convívio com Ele. Portanto, tantos papas já nos disseram que o santo não é aquele onde nós não encontramos pecado, mas é aquele que, caindo muitas vezes se levanta para buscar esta amizade plena com Deus. E se nós queremos ainda saber qual é o caminho que nós devemos seguir para chegar ao céu, para chegar a esta feliz eternidade que Deus preparou para todos nós, o Evangelho nos mostra o caminho. Tem gente que é metódico e que gosta de seguir regras, normas, orientações para conduzir a sua vida numa dinâmica própria ou numa dinâmica que possa lhe ajudar a encontrar um caminho ou a perseverar neste caminho. E Jesus nos diz, pela própria vivência da sua vida, em ter absorvido as bem-aventuranças, Ele nos mostra que o caminho que nos leva ao céu é a vivência das bem-aventuranças. Jesus mesmo foi pobre, foi manso, foi humilde, foi pacífico, foi misericordioso, foi perseguido por causa da justiça e, portanto, Ele nos mostra o caminho que nos faz chegar a Deus, nosso Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero apenas falar da primeira bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, o pobre, nós precisamos compreender, não é aquele que não tem objetivos na vida, que não tem metas, que não tem finalidade, que não tem esperança, mas o pobre é aquele que compreende que a sua vida, ela se torna plena quando ele se entrega a Deus e tudo para que ele possa bem viver depende de Deus e não das coisas que ele possui. Infelizmente, nós temos mania de grandeza e mania de riqueza também. Ninguém quer ser pobre. Todos nós queremos uma posição de destaque, todos nós queremos ter muitos recursos para bem viver, e nós assim vamos enchendo a nossa vida de supérfluos que vão nos tornando cada vez mais vazios. Este é o grande problema para a santidade nos dias de hoje. E nós nos tornamos tão pobres que passamos a ter uma vida, nós podemos dizer, medíocre. Uma vida desprovida deste sentido da busca de Deus, porque nós esquecemos de uma marca que está no coração de todos nós, que é a marca de Deus, que é a marca da santidade. E, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o pobre em espírito é aquele que se esvazia plenamente de si para que Deus possa ser o seu tudo. E como nós precisamos que Deus seja o tudo da nossa vida. Assim viveram os santos. E deste modo eles são para nós exemplo e testemunho, porque foram capazes de se esvaziar de si para que Deus pudesse ser o tudo das suas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, estes homens e mulheres canonizados e os não canonizados deixam marcas de Cristo na nossa vida. É isto que o santo faz. E nós,
como estamos buscando a santidade? O que nós temos feito para poder resguardar esta dignidade de filhos de Deus, com a qual nós fomos marcados, assinalados pela sua graça? Meus irmãos e minhas irmãs, não caminhemos ou levemos a nossa vida para a não santidade, porque quem leva a sua vida para a não santidade, a leva para longe de Deus. Busquemos viver a nossa vida na busca da santidade, porque quem vive a santidade vive perto de Deus. Viver no céu é viver perto de Deus. E este viver perto de Deus, ele começa aqui e agora, quando eu digo, eu quero ser santo como meu Pai Celeste é santo. Que o Senhor nos conceda esta graça e que a Virgem Maria, modelo singular de santidade, possa interceder por todos nós, para que um dia estejamos juntos no céu, a contemplar a face de Deus, que é amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.